Então vamos lá, a menopausa é quando você para de produzir esses três hormônios principais, testosterona, progesterona e estradiol. Isso. O que acontece com o corpo, né? Assim, vamos falar desses sintomas, mas tem uns sintomas, desculpa que até prorrogar a minha pergunta, que todo mundo já sabe. Os calorões, irritabilidade, insônia, calorões e falta de libido. Esses são os que mais se falam, mas tem muito mais, né? São mais de 75 sintomas descritos possíveis ligados à queda hormonal. Acho que dos mais absurdos, inusitados, tipo zumbido no ouvido, mudança do cheiro da axila, hálito que muda, suor na região íntima. Quer dizer, a gente sabe que... Como é que a gente sabe que está ligada à menopausa? Que quando começa a tratar, isso some. Então, só pode ter sido por conta da questão hormonal. Desde aqueles outros, tipo, comecei a ganhar peso, um ganho de peso diferente, ou então vou treinar na academia, estou diminuindo a força. Então, são coisas ligadas, sim, à questão hormonal e que muitas vezes as pessoas acham, é porque eu estou envelhecendo. Não, não é porque está envelhecendo. É porque está envelhecendo sem ter o suporte para... A gente sabe que a longevidade ela é real. Idoso no Brasil, eu costumo falar 60 anos. Eu não me sinto uma idosa, vou fazer 58. E faço tudo. Eu durmo 8 horas por noite, eu treino todo dia, eu trabalho de segunda a sexta, eu cuido dos meus filhos, adoro viajar. Então, assim, é poder viver bem, é viver com qualidade, com a maturidade. Eu acho que é isso que é uma coisa legal. Você, até os 50, poder viver sem sintomas. E olha que eu sofri também, gente. Eu acordava, quando começou comigo a minha menopausa, eu me lembro que eu acordava gargalhando, porque eu acordava toda molhada. Primeiro, para começar a dormir já era um inferno. Aí começa a melatonina, depois a melatonina mata o magnésio, depois bota um GABA, bota um triptofano, aí dormia. Até então, eu falei, será que é? Será que não é menstruando, não é normal? E aí até que acordei, comecei a acordar toda molhada. Tipo assim, 2 da manhã, pimba, parece que eu estava pronta para começar o dia, encharcada. Aí eu falei, não, está chegando a minha hora, eu não tinha nem 50 anos. Eu falei, meu Deus, eu não achei que eu não fosse passar por isso, mas porque eu falei, não é frescura. E você, neste momento, já era... Você é ginecologista, claro, mas você já era especializada nesse assunto, porque hoje você foca bastante nessa mulher na menopausa. Sim. Isso já era aos 40 Há 10 anos atrás, sim, eu já trabalhava com a questão da mulher 40 mais, que eu fui ginecologista obstetra de formação, parei de fazer parto em 2008, me dediquei muito à medicina integrativa, faço muita parte de emagrecimento, composição corporal, reposição, suplementos, e reposição hormonal, sempre fui muito a favor. Mas a gente teve um trabalho lá atrás, em 2020, em que derrubou a reposição. Então, eu faço a reposição hormonal antes desse trabalho do WHI. São 35 anos de profissão, mais de 20 mil mulheres que já passaram no meu consultório. Então, assim, eu sempre fui muito favorável. Que trabalho isso, 2020? O WHI. Que é isso? Ele foi um trabalho que foi feito mundial. E o que aconteceu com esse trabalho? Eles fizeram a reposição hormonal em mulheres com milhões de erros no trabalho. Só que, por conta desses erros, chegou no meio do trabalho, viram que aumentou muito o risco de câncer de mama. E é real, aumentou mesmo. E nisso foi proibida a terapia de reposição hormonal. Parou o trabalho no meio, recolheram todos os remédios que tinha na época para reposição hormonal. E na época era a fase que... 2020? 2002, desculpa. Ai, que susto! Olha, 2002. Porque 2020 eu já fazia. Há 20 anos atrás. 2002, calma aí, ó, 2002. 2002. Aí esse foi em 2002, desculpa, gente. Não, tranquilo. Tem 20 anos, mas o que aconteceu? Na época, a indústria farmacêutica investindo muito pesado, tinha muita medicação, tinha adesivo, tinha comprimido. E nesse trabalho botaram milhões de mulheres fora das janelas de oportunidade, mulheres fumantes, mulheres cardiopatas, mulheres que, na verdade... Mulheres que são desse círculo que não são indicadas a fazer a terapia de reposição hormonal. Não é totalmente contraindicada, hoje essas contraindicações são muito, muito pequenas, mas a gente sabe que não pode, fora da janela, a gente tem que ter não é proibido, mas a gente tem que ter um certo cuidado naquelas mulheres. Então, você não vai chegar para ela, você passou 2 dias das janelas de oportunidade, você está condenada a sofrer com a menopausa. Não, mas a gente vai ter um approach com essas mulheres, vai ter que fazer alguns exames mais especializados, vai escolher vias que a gente possa controlar melhor essa reposição hormonal, vai começar com ultra baixa dose, mas quando foi suspenso a reposição hormonal, a gente já em 2002. Em 2002. E essas mulheres ficaram, como assim? E agora?
E eu acompanhei essa fase e a gente tem que buscar soluções para essas mulheres que sofriam com os calores. E aí, na questão da fitoterapia, a gente veio a timolona, que a gente nem usa mais, que era um sintético para ajudar nos sintomas. Então, eu sempre fui muito partidária da terapia de reposição hormonal e entendia, não é possível que a gente chegou num ponto que ia resolver o problema das mulheres na menopausa e agora a gente vai retroceder tudo e não vai ter nada para oferecer para essas mulheres. Quando que esse estudo caiu por terra e viram que estava tudo errado e voltou-se com força a questão da 10 anos, tem um gap de mais ou menos 10 anos, quando a gente já estava com a tibolona entrando, a fitoterapia entrando, fitoestrógenos entrando, foi a época da isoflavona, que ela ganhou uma força enorme, a soja entrou com força enorme, e aí começou a ver, peraí, vamos pegar essas mulheres que participaram daquele estudo, qual o segmento dessas mulheres? E se viu que essas mulheres, as mulheres que tomavam só estrogênio, comparada com as mulheres que tiveram câncer de mama, elas tiveram proteção de câncer de mama. Então, o estrogênio hoje, mesmo sendo aquele estrogênio de égua prenha, que a gente não utiliza hoje, eles conferiam proteção. E se viu que o grande vilão daquele estudo, além daquela escolha das pacientes erradas, era aquela progestínica, que a gente também não usa mais, que é o acetato de medroxiprogesterona. Então, peraí. Então, se a gente sabe que a reposição ela é benéfica em sintomas, ela já sabia que era benéfica na proteção óssea, na proteção cardiovascular, que a gente poderia dar condição de vida melhor para essas mulheres, certo. Vamos buscar alternativas, que aí, graças a Deus, a medicina continua evoluindo, a ciência evolui, a gente estuda e acompanha, e hoje a gente tem um arsenal terapêutico gigante para tratar essas mulheres na menopausa. Resumindo, terapia de reposição hormonal dá câncer? Claro que não, pelo amor de Deus. É isso. E aí, respondendo a você, quando eu comecei a rir de mim mesma, que eu estava com calor, a primeira coisa que eu fiz, lógico, fui no laboratório, é muito fácil, né? O médico fez a minha dosagem, meu exame de sangue, dosagem hormonal, pimba, FSH, ela começando a subir, transição menopausal, e comecei a minha reposição hormonal e faço reposição hormonal até hoje, porque não dá para viver sem, gente, é impossível. Por exemplo, ela percebeu pelos calorões, eu percebi pela falta de libido.